Muito bem, meu queridíssimo aluno, se liga, porque agora trataremos sobre mais um princípio, afeto, aplicado à administração pública. Ele também está inserido lá no rol do artigo 37 caput. Então presta atenção, o mnemônico ajuda a lembrar quais são os princípios constitucionais, também chamados de explícitos ou ainda expressos. É um macetinho do LIMP, legalidade, impessoalidade, e agora trataremos sobre o princípio da moralidade administrativa. Muito aluno torce o nariz quando tem que estudar princípio da moralidade. Por quê? Professor, princípio já é um troço abstrato, né? A gente precisa ficar divagando, conceituando. E moralidade, você vai discutir conceito de moral, de ética, se é baseado em costume, se é transformável, né? Mutável, imutável, enfim. Para sua prova, você tem que saber resolver a questão de prova. Então presta atenção. Toda e qualquer questão que envolva o raciocínio deste princípio aqui, você vai ter que identificar algumas expressões, algumas palavras-chave para que você consiga atrelá-las ao princípio da moralidade. Então anota, tá? Se a questão de prova vier falando no sentido de moralidade, sob o aspecto de boa-fé, pode aparecer aí, ó, princípio da moralidade como a ideia de honestidade. Pode aparecer também, ó, palavrinha da moda, probidade. Probidade. Ah, professor, já ouvi falar, existe a lei de improbidade administrativa, a lei 8429. Pois é, princípio da moralidade tem íntima ligação com a lei de improbidade administrativa. Pode aparecer também, ó, no sentido de lealdade, tá bom? Então, se você conseguir identificar uma dessas palavras, ou pelo menos a ideia, o contexto em que possa levá-los a uma dessas expressões, você pode ter a mais absoluta certeza que a questão que o teu examinador estará tratando de princípio da moralidade. Por que isso é importante, professor? Porque lá nas questões de prova, o teu examinador, ele quer saber se você consegue encaixar a ideia de moralidade dentro do texto, dentro do enunciado. Porque muitas das vezes, na prática, a conduta praticada pela administração, pelo administrador, ele pode infringir uma série de princípios. Quer ver só o exemplo? Peguemos a seguinte situação. Olha só. Sujeito que faz parte dos quadros da administração pública, ou seja, via de regra, ele se submeteu a um concurso público, passou lá na prova, professor, faz parte dos quadros, se tornou um agente público. A partir do momento que ele faz parte da administração pública, ele fala, opa, eu quero, né, já que eu estou aqui dentro, vou chamar os meus. E aí ele começa a nomear para o provimento de cargos em comissão seus parentes. Coloca a mãe, dá um carguinho para a mãe, para o tio, para o irmão, para o avô, né? Todos parentaiada, todo mundo vem para dentro da administração pública, tá? E aqui não importa se tem conhecimento técnico, se tem formação na área, não. É parente, vem para dentro, beleza? Vai dar uma mamadinha aí nas tetas do governo, da administração pública. Diante dessa situação, perceba, se você fizer uma análise do caso prático, você consegue perceber que há violação, ocorre a afronta a vários princípios aplicáveis à administração. Pô, professor, a partir do momento que o agente público, ele utilizando critérios única e exclusivamente de parentesco, de relação consanguínea, ele está tratando diferente, né, as pessoas. Ah, verdade, né? E eu estudei que o princípio da impessoalidade, dentro de uma das suas acepções, ele preza pela igualdade, pela isonomia do tratamento em relação aos particulares.
o sujeito, o agente público, só colocou para dentro, só nomeou porque era parente. Não tinha competência técnica nenhuma. Vai haver afronta ao princípio da impessoalidade? Obviamente que sim. Só que você já deve estar ligado também. Pô, professor, mas diante dessa situação prática, também ocorreu a violação ao princípio da moralidade. Por quê? A conduta desse agente público, obviamente, ela foi pautada pela má-fé, pela desonestidade. Eu estou privilegiando determinadas pessoas, porque são meus parentes, né? Tem uma maior proximidade do que outras. Ah, show de bola. Mas então a ideia que você acabou de falar aí é o chamado nepotismo. Você bem sabe que o nepotismo é uma conduta proibida, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Isso já havia sido decidido pelo próprio STF, pela nossa Suprema Corte, lá na súmula vinculante de número 13. Então o nepotismo, essa relação de nomear pessoas para cargos em comissão, pura e simplesmente por conta do grau de parentesco, viola os princípios da administração pública. Perfeito, professor. Só que você falou no início desse bate-papo que eu preciso saber resolver a minha vida dentro do concurso. E é exatamente essa a ideia. O nepotismo você consegue encaixar tanto no princípio da moralidade quanto no princípio da impessoalidade. O que vai definir então, professor? Qual que é o gabarito da questão? Houve a violação em pessoalidade ou moralidade? Depende. Depende do que? Do contexto trazido pelo enunciado. Então, se a historinha vier falando, né, diante de uma conduta, né, praticando nepotismo, uma conduta desonesta por parte do administrador, ele está falando de quem? Princípio da moralidade. Ah, verdade, professor. Dá outro exemplo aí que envolve a questão de boa-fé, de probidade, de lealdade. Servidor público, ele pratica, o chefe da repartição, que tem competência, né, ele pode fazer isso, ele vai praticar um ato de remoção de determinado subordinado. Só que ele está removendo, deslocando para outra sede, para outra comarca, esse servidor, não porque lá está precisando de mais servidor, de mais mão de obra, mas porque ele quer se vingar. É um desafeto dele dentro da repartição pública e ele fala, quer saber, se não gosta de mim, eu não gosto de você, some daqui. Vou praticar um ato administrativo removendo você dessa sede, dessa comarca. Legal? A intenção do chefe quando fez isso era uma intenção baseada na boa-fé, na honestidade, na probidade? Obviamente que não. Ele fez isso com a intenção de prejudicar terceiro. Legal? Beleza, professor. Então a ideia da moralidade, se eu conseguir identificar uma dessas expressões dentro desse contexto, você pode marcar na sua prova aí, porque teu examinador está cobrando sobre esse princípio aqui. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.